fazer uma nova tradição aqui na fábrica, que é o FabTalk. Qual o objetivo do FabTalk? O FabTalk é um momento assim, um pouco de, não de descontração, mas para a gente parar, se reunir para discutir sobre algum assunto específico. Então toda semana a gente vai ter um tema diferente. Se algum de vocês quiser falar sobre algum tema, vocês podem propor e a Márcia vai controlando na agenda. Já tem, inclusive, acho que temas agendados para as próximas 4 quartas, né? Quando que é o dia Quesitos? Dia 14? Até o dia 14 já tem FabTalks confirmados, então se vocês quiserem inserir algum tema, falem com a Márcia. O primeiro tema, no caso, vai ser gamificação. Eu tinha ficado de passar um pouco sobre gamificação para a Márcia e aí ela sugeriu que a gente fizesse nesse esquema. Uma sugestão que eu pensei em dar agora é, já que a gente vai fazer essa pausa, e, a princípio, toda quarta-feira, das 9 às 10, a gente podia também já fazer uma, por exemplo, quem está aqui na segunda e terça, a gente podia fazer uma vaquinha, e aí, como eu geralmente venho de carro, a gente podia comprar uns salgados numa padaria, alguma coisa assim, e fazer também o café da manhã, todo mundo junto, para interagir um pouco mais. A ideia do FabTalk é também garantir uma espécie de transparência entre os projetos, já que agora nós temos diversos projetos rodando ao mesmo tempo dentro da fábrica. Beleza? Eu vou falar um pouco sobre gamificação. Peço desculpa pelos slides, eu estou aproveitando eles da antiga empresa ainda, que a gente já fazia esse workshop antes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, embora a apresentação seja um pouquinho longa, para a gente ficar, eu explico por uns 30 minutos mais ou menos, e depois a gente discute, tira dúvida dessas coisas. Beleza? Alguém tem algum comentário a fazer? Então vamos lá. Gamificação. Eu vou passar sobre toda essa gamificação, como criar e ignorar o último tópico. O último tópico é prático. Como podemos mudar o nosso mundo através da gamificação? A gamificação, ela vem da base de jogos. E jogos são viciantes e produtivos. Produtivos dentro daquele ambiente, dentro do ambiente do jogo, onde a pessoa fica jogando por horas e horas a fios para poder conseguir alcançar os objetivos dela dentro dos jogos. Esse jogo é de 1980, se não me engano, o nome dele é British Legends, e foi o primeiro jogo interativo, onde você podia escolher o caminho que você ia seguir dentro do jogo, e isso influenciava no decorrer da história do jogo. Em 2003 surgiu a Conundra, a primeira empresa de gamificação, que não deu muito certo, porque naquela época esse assunto, essa temática ainda não era tão forte. Em 2008 surgiu a Buntball, que foi a primeira empresa de sucesso na área de gamificação. Esse cara, em 2010, Jesse Schell, ele falava que ele deu uma palestra chamada Out of the Box. Ele falava que no futuro tudo ia ser gamificado. O ato de você escovar os dentes ia ser gamificado. Você chegar no serviço no horário ia ser gamificado. Você não levar uma multa, tudo isso ia ter gamificação. Você ganhar pontos e todas as outras técnicas para motivar as pessoas a fazerem as coisas habituais da vida. Mas então, jogo. O que é um jogo? Ludwig, eu não sei falar esse nome, esse cara aí, ele começou a estudar a teoria de jogos. E aí ele fazia questionamentos como: quão limitado é o conceito de um jogo? O que ainda é como jogo e o que não? E você pode definir a fronteira que separa jogo de outras áreas, ou brincadeira, que é o que geralmente era mais associado. E aí Johan Huizinga começou a estudar brincadeira. Então, o que seria brincadeira? Já que a gente está tentando definir a fronteira entre jogos e brincadeira, o que de fato é brincadeira? E aí ele fez um estudo sobre brincadeira, e eles chegaram à conclusão, começaram a separar a diferença. Tanto na brincadeira quanto no jogo tem um Magic Circle, que é como se fosse um universo que só faz sentido para quem está ali inserido. Por exemplo, imagine que nenhum de nós somos aqui, da Terra no caso. A gente chega e vê um cara chutando uma bola numa rede. O que isso significa para vocês? O cara chutou uma bola numa rede. Exatamente. Mas para aquele cara que está chutando a bola na rede, aquilo tem um contexto, aquilo tem um significado. Ele está marcando um gol. Porque aquele cara, ele está dentro do Magic Circle. E a gente só está vendo o mundo real. Então, essa é o principal elemento do jogo e da brincadeira. É como se ele criasse um universo paralelo, onde só aquelas pessoas que estão jogando ou brincando estão inseridas. Ups. Mas então, qual a diferença entre jogo e brincadeira? Alguém sabe me dizer? Alguém que ainda não viu isso? Alguém?
Podem arriscar, galera. É justamente essa ideia. Chutem. Eu acho que brincadeira está mais relacionado a diversão e o jogo está mais relacionado à competitividade. Ou no sentido de eu estou contando pontos ou score, alguma coisa que vai com relação a outra pessoa. Tipo, um jogo sozinho ele não faria tanto sentido, eu acho. Mais ou menos. Jogos também podem ser divertidos. Mas a resposta é bem mais simples do que parece. Regras. Um jogo tem regras. Ah, mas brincadeira também tem. Mas a questão é que as regras das brincadeiras, elas são mutáveis. A qualquer instante você pode tentar mudar a regra da brincadeira para você obter alguma vantagem. Por exemplo, pegamos ping-pong. Duas pessoas bateram uma bolinha com uma raquete para um lado e para o outro da mesa. Enquanto isso não estiver contando ponto, essas coisas, isso é só uma brincadeira. Eles estão brincando de bater uma bolinha. A partir do momento que eles começam a contar ponto, falar se cair fora da mesa é ponto meu, se a bola quicar 2 vezes no seu campo é ponto do adversário. Agora a brincadeira virou um jogo, porque elas têm regras pré-definidas. E aí, esse é outro livro que fala que, no caso, é o objetivo, regras e é uma atitude lúdica. O jogo também tem um objetivo, por exemplo, você tem que ganhar do seu oponente, igual você falou, competitividade. As regras, como eu disse, é uma atividade, né? Eu acho que está errado ali. Atividade lúdica, você aprende com aquilo também. Eduardo Castronova falou também que um jogo, para criar um mundo de um jogo, você tem esses aspectos também, mercado, política e leis. Porque quando você faz um jogo estilo Mario, por exemplo, que você vai só passando de fases, beleza, é um jogo. Agora quando você pega um Skyrim da vida, então você tem dentro do Skyrim regras e aspectos de mercado, políticas e leis. As leis que regem o próprio universo daquele jogo, no caso. Mas e gamificação? Gamificação se trata de aprender com os jogos. Como você pode observar um jogo, aquela coisa que mantém aquela pessoa grudada na tela de um dispositivo por tanto tempo, como você pode conseguir fazer com que aquela pessoa fique grudada na tela codando, ou fazendo um relatório, ou qualquer outra coisa referente ao trabalho dela. Esses aqui são alguns dados levantados, se não me engano, em 2010, apresentados numa palestra, sobre alguns números em relação ao World of Warcraft. Somando o tempo de jogo de cada jogador... acho que você ia fazer uma pergunta. Somando o tempo de cada jogador, a galera jogou 5,93 milhões de anos. Agora vocês imaginam o tanto de hora que a galera não passa jogando, e um número gigantesco de pessoas que ficou jogando isso. E aí o pessoal levantou o seguinte questionamento: e se a gente utilizasse esse tipo de engajamento para com que essas pessoas gastassem uma quantidade de horas exorbitante assim, tentando fazer uma melhoria para o mundo real, para o mundo que elas realmente vivem, e não para o mundo do jogo? Angry Birds também foi um sucesso, todo mundo aqui conhece, ou acho que todo mundo já deve ter jogado. Quem não jogou, conhece. E é daí que vem a questão da gamificação. Você tentar utilizar de elementos dos jogos para motivar as pessoas a fazerem mudanças significativas no mundo real. Kevin Werber, inclusive na um curso do Coursera, ele falou que a gamificação é você utilizar elementos e técnicas de jogos em um contexto não jogo. E o Yu Kaishao, que criou o framework da Octalysis, ele fala que é você utilizar elementos divertidos e viciantes em atividades reais. Ou seja, você induzir uma pessoa a continuar preenchendo aquele relatório gigantesco, só que você dá uma moedinha para ela, que ela vai poder trocar por um cafezinho no final da semana. Então, ela vai continuar fazendo o trabalho dela, só que agora motivada, que ela vai ganhar um cafezinho. Então, esse é o principal objetivo da gamificação: motivar as pessoas. E é por isso que ela é valiosa, porque ela trabalha o aspecto mental da pessoa. Você quer que a pessoa continue executando as tarefas que ela sempre executa, só que você quer que ela execute feliz, porque isso aumenta a produtividade
de quem está fazendo a tarefa. Então é muito jogo mental mesmo. É você pensar o que será que vai motivar meu público-alvo. O que vai fazer, por exemplo, se for para gamificar um site para atrair mais clientes? Como que eu vou conseguir atrair mais clientes para minha página? Ou se for um processo interno da empresa, como eu vou conseguir fazer com que os meus funcionários trabalhem mais e trabalhem felizes? A Nike Plus, a Nike desenvolveu um aplicativo que é o Nike Plus. No que consistia esse aplicativo? Eles colocavam um chip dentro do tênis. E aquele chip tinha um contador e ele contava quanto tempo, a distância, no caso, percorrida utilizando aquele tênis. Tipo, hoje você correu por 2 km, 3 km. E ele ia fazendo um gráfico do seu desenvolvimento ao longo do uso do tênis. Então, se você deixasse de correr, ele falava, poxa, você está correndo pouco, vamos tentar recuperar esse atraso. E ele ainda fazia uma competição entre homens e mulheres. Ele pegava o somatório da distância percorrida por homens e mulheres e falava, olha, as mulheres estão ganhando, elas estão tantos quilômetros na sua frente. E isso fazia o quê? Que as pessoas corressem mais e fossem mais saudáveis e tudo mais. Agora eu pergunto para vocês, era esse o objetivo da Nike? Qual era o objetivo dela? Vender tênis. Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas correndo mais, elas gastavam mais tênis. E gastando mais tênis, elas tinham que comprar mais. E foi um sucesso para a Nike. O Code Academy, que acredito que muitos conhecem, né? É uma plataforma de estudo e ela também é gamificada. Você tem objetivos, você ganha pontos e tem score, para você tem ranking também, para você ver a sua pontuação em relação aos seus amigos. Eles mandam avisos no e-mail te incentivando a estudar. Tudo isso são diversas técnicas de gamificação entrelaçadas com o objetivo de fazer você se sentir motivado a estudar. E aí, temos algumas coisas sobre a gamificação no ambiente de trabalho. Onde aplicar? O que, como e por quê? Essas são as perguntas do Golden Circle. Você precisa, antes de começar uma gamificação, você precisa respondê-las, para você conseguir fazer a gamificação da maneira mais eficiente possível. O que você quer melhorar no ambiente de trabalho com aquela gamificação? Como que você pretende aplicar aquela gamificação? E o principal, por que gamificar? Teve um autor, que não me recordo o nome, ele disse que se você pegar um processo que não está bem construído, um processo que é falho, e você gamificar ele, tudo que você consegue fazer é piorar ele. Então, para você ter uma gamificação efetiva, você tem que analisar o processo de forma efetiva e o processo tem que ser sólido o suficiente. Agora, como que é a gamificação? Os componentes de jogos. Os jogos têm o jogador, certo? Que é o elemento principal do jogo. Os objetivos e as metas do jogo. Notem que tem diferenças entre objetivos e metas. Meta é mais macro. E nem sempre o objetivo do jogo é fazer com que você alcance a meta, mas é que você persiga ela. A meta é para dar um norte para o jogador, falar, eu quero chegar lá. E o objetivo são as pequenas conquistas que você vai fazendo até chegar lá, ou mais perto que você conseguir. E também as regras, né? O que define o core do jogo. O que você pode fazer ou não pode fazer dentro daquele contexto. Agora, a questão da motivação. O que leva uma pessoa a jogar? O que leva você a jogar? A minha motivação de jogar pode ser diferente da motivação dela de jogar. Com certeza é diferente da motivação da Márcia de jogar. E também é diferente da motivação de qualquer um de vocês. Então, o principal desafio da gamificação é isso. Descobrir uma motivação que seja mais comum, pontos principais da motivação do público-alvo. No projeto que a gente vai trabalhar, por exemplo, nós temos pessoas na faixa etária de 12, 13 anos, né, até os 16. E vocês sabem que esse é 16, 17, né? Vocês sabem que esse é um dos períodos onde mais ocorrem transformações na mente dos jovens e tudo mais, que é um período muito conturbado. Então esse é um dos nossos desafios. Determinar o que motiva esses jovens a jogar. Que possivelmente tem uma mudança drástica entre a galera de 16, 17 e a galera de 12, 13 anos. Vocês sabem disso. E aí a gente tem a questão da motivação. A motivação intrínseca e extrínseca. Alguém quer falar o que acha que pode ser cada uma delas? A extrínseca é externa, né? A motivação externa.
motivação intrínseca é porque é por motivos pessoais mesmo. Então eu vou fazer um relatório porque eu quero aprender eu quero escrever melhor em português, por exemplo. Aí eu vou fazer relatório de português e vai melhorar minha escrita. Então a lição é uma motivação pessoal minha. Não necessariamente porque eu fiz um relatório bem escrito, eu vou ganhar um cafezinho. Mas o Senna pode ganhar um cafezinho. Mas é exatamente isso que ela falou. Motivação intrínseca é algo que vem de dentro de você. E extrínseca é algum elemento externo que impacta no que você faz, nas suas ações. Agora, algum de vocês. Qual é a motivação extrínseca e qual é a intrínseca? Agora ficou fácil depois que ela falou. Exatamente. Essa aqui é a motivação intrínseca. Por quê? Ela está correndo, olha a cara de felicidade dela. Ela está correndo porque ela quer, ela está correndo porque ela quer ser saudável, porque ela se sente bem. A qualquer instante ela pode parar de correr. Já aquela, embora seja imagem de um jogo, desconsidere o fato de ser imagem de um jogo, quem sabe de qual jogo é. Aquela é a motivação extrínseca. Por quê? Porque se ela parar de correr, ela morre. Ela não tem escolha, ela precisa correr pela vida dela. Para quem não sabe, isso é uma imagem de um jogo, o Zombie Run, que tem um aspecto semelhante ao da Nike. O objetivo era você tinha um aplicativo no celular e você corria, e aí se você parasse de correr, no caso se você não estivesse correndo com constância, ao longo dos dias, os zumbis te alcançavam e você era devorada pelos zumbis. Mas pensando naquela imagem daquela pessoa, se ela parar de correr, ela morre, ela não tem outra escolha se não correr. Então os zumbis são motivação externa que leva a pessoa a correr pela vida. E aí temos Octalysis. Octalysis foi um framework desenvolvido pelo Cachal, falando das 8 áreas da mente da motivação. Temos significado épico chamado Align Meaning, Empowerment, Social Influence, Unpredictability, enfim, vou ter que falar os nomes em português que é mais tranquilo. E aí tem significado épico chamado Empoderamento, Influência Social, Imprevisibilidade e Curiosidade, perda e rejeição, escassez e paciência, ownership era o que mesmo? Brilhante? É de posse e o sentimento de completude, realização, valores. Cada uma dessas áreas tem inúmeras técnicas associadas, e aí ela ainda se subdivide em 4 grandes grupos: White Hat, Black Hat. White Hat se passa na questão das motivações positivas. Você dá uma medalha para a pessoa, você, por exemplo, significado épico chamado, você mostra para a pessoa que aquele ambiente gamificado é muito maior do que ela pensa, é uma coisa muito mais abrangente. E Black Hat você ganha a pessoa pelo medo, entendeu? Então você tira ponto dela se ela entrega uma tarefa atrasada. Você tira ponto dela se ela, por exemplo, deixa as luzes e o ar-condicionado ligado. Então você faz com que a pessoa faça as tarefas que você quer que ela faça, só que não porque ela vai ganhar algo, mas pelo medo dela perder algo. E aí tem motivação intrínseca e do outro lado, motivação extrínseca. A motivação intrínseca, no caso, é o social influence, como aquela pessoa vai influenciar as outras pessoas ao redor dela, por exemplo, para poder fazer parte daquela gamificação junto com ela. E além de técnicas que motivam as pessoas, que dão prêmios para as pessoas que fazem as coisas pelo simples fato de querer fazer, pelo simples fato de gostar. E já a motivação extrínseca é aquela questão do empoderamento, é você mostrar, ainda relacionada com você lida com os outros, você mostrar para os outros, eu tenho essa medalha aqui, e você não tem, eu vou correr para conseguir ganhar um troféu que o Brilhante ainda não conseguiu essa semana. Eu quero completar o quadro primeiro, porque eu quero me gabar para todo mundo que eu fui o primeiro a ganhar, por exemplo, sei lá, um dia de folga. Esse é o tipo de motivações extrínsecas. Exemplos, no caso. E aí a gamificação ela é dividida em 4 fases: descoberta, entrada, dia a dia e saída. E a ideia é que o jogador vai evoluindo ao longo dessas fases e crescendo dentro da gamificação. Cada fase ainda pode ser dividida nessas mesmas 4 fases, no caso de uma gamificação muito grande. E ainda pode ter 4 fases dentro de cada fase para cada tipo de jogador.
Então isso vira uma teia gigantesca. Uma rede, aliás. E aí na fase da descoberta temos 3 conceitos principais: conhecendo o jogo, por que jogar e pré-requisitos para iniciar o jogo. Então você apresenta o jogo para a pessoa, você motiva a pessoa para ela saber por que ela deveria jogar aquele jogo, e você você determina os pré-requisitos para iniciar o jogo. Pré-requisito, por exemplo, sei lá, é ser contratado pela empresa, fazer o cadastro no site, fechar um negócio de compra e venda. Quais são o que determina o start do jogo? Dado o start do jogo, nós temos a entrada, que define as regras do jogo, apresenta as regras do jogo para os jogadores, insere a pessoa dentro do jogo. Geralmente quando a gente está jogando tem sempre aquela fase que fala aperte A para pular, B para correr e X para atirar, certo? Isso é uma forma de você, além de apresentar as regras do jogo, você inserir a pessoa dentro do jogo, mostrar para ela o que ela é capaz de fazer dentro daquele universo. E aí a gente insere a pessoa no dia a dia. O dia a dia, a pessoa vai completando os desafios, né? Geralmente é a fase mais longa e a mais complexa de se fazer. A pessoa vai completando desafios, vai adquirindo experiência até atingir o ápice, que é quando ela chega na pontuação máxima, quando ela está num nível muito alto. E aí, quando aquela pessoa está no ápice do jogo, nós entramos na saída. O usuário irá para um novo jogo, exemplo de como fazer o usuário ir de um jogo para outro. Digamos assim, tem 2 projetos aqui. E aí tem uma pessoa que ela está num nível muito alto dentro de um projeto. Ela chegou na saída. Aí você vai deixar aquela pessoa naquele projeto ou você vai reaproveitar aquela pessoa, por exemplo, para um outro projeto que está começando agora. Então e digamos que todos eles sejam gamificados. Então aquela pessoa está saindo de um jogo para ser inserida em outro jogo. Ou a pessoa manter o usuário no jogo. Como você mantém o usuário no jogo que já está no nível muito alto? E aí você trabalha principalmente as técnicas de Black Hat, que no caso é você ganhar a pessoa pelo meio da rejeição, da perda. Ela não vai querer sair do jogo porque ela vai sair do topo do ranking. Você pode falar, quem está no nível tal agora pode abrir uma caixa que pode ter um item muito bom que só pessoas do seu nível vão conseguir. Então você dá pequenas motivações para que a pessoa não saia do jogo. Ou o usuário pode acabar o jogo e terminou ali para ele e a vida segue. Outro aspecto importante da gamificação é o equilíbrio. Você tem que saber como equilibrar a gamificação. Por quê? Porque se o nível do jogador for muito alto e o desafio for muito baixo, ele se entedia. Se o nível dele for baixo, mediano, e o desafio for muito alto, ele se frustra. Então a gamificação tem que ser sempre o equilíbrio tem que ser sempre levado em consideração esses aspectos. Como você vai contornando e colocando desafios para a pessoa, para dar aquela motivação, aquele gás, para alcançar o desafio, e depois você dá uma aliviada para baixar um pouco a tensão, e depois você motiva de novo e vai seguindo até que o nível do jogador vá aumentando de acordo com o nível do desafio. E é isso, pessoal. Obrigado. Essa é a hora que a gente conversa, pergunta e comenta e dá opiniões, etc. Não fiquem acanhados, podem falar. Vamos usar um Rabbit. O Rabbit, pode falar um pouco sobre o Rabbit, explica pra galera o que é. Vai ser agora quem tá cabuloso da bandeira. Rabbit. Hã? Rabítica. Ué, aqui tem. É um software de gamificado, né? Não, exato, é porque... Porque você soltou Rabítica, eu só vi isso. Ah, tá. Não, é porque ele falou que... Eu entrei agora no projeto de gamificação e para aprender mais sobre gamificação eu tentei gamificar a minha forma de aprender. Aí eu tô começando a brincar com Rabítica. Eu já mostrei para várias pessoas aqui. Não sei se alguém não sabe o que é. Alguém não sabe o que é Rabítica? É mó legal. O João não sabe. É aquele do Avatarzinho. Muito legal. Enfim, você cria os to-dos, os diários. Rabítica é um acrônimo, se não me engano. Ele junta hábitos, to-dos, dailies e só. Aí você consegue, de acordo com as atividades que você cumpre, você ganha dinheiro para comprar armadura para o seu avatar. E montaria e tal. Aí você vai conseguir montar as coisas. É uma forma de gamificar. Aí você pode perder vida quando você não faz uma atividade. Eu perdi já muitas vidinhas, assim. Aí você consegue se concentrar mais e querer
fazer as coisas pra não perder vida e fazer as coisas pra você rápido, pra você ganhar mais dinheiro e comprar uma armadura melhor. E mostrar pros coleguinhas. Nisso que ele falou, tem pelo menos umas 5 técnicas aplicadas da gamificação. Porque tem a questão da influência social, ele quer mostrar que ele tem uma armadura massa pra galera. Entendeu? Ele faz as tarefas dele e ganha pontos por isso. Ganhando pontos, ele alcança diferentes níveis. E com diferentes níveis em diferentes premiações. E o ato dele trocar a armadura é outra técnica. Então, esse é o elemento chave da gamificação. Assim, praticamente não tem limites do que você pode fazer com ela. E o desafio é justamente você fazer bacana para conseguir prender as pessoas assim como conseguiu prender o Brilhante. Que na verdade Que fixação pelo Brilhante, mano. eu tava lá no dia do grupo, eu falei, não sei o que lá, valeu aí, Brilhante. Aí ele, Brilhante? Caraca, temporinho. No grupo ele fala brilhante, no grupo não. Velho. Tem alguma coisa errada aí, né? Tá dando estrela aqui. Tá O Brilhante, ele tá buscando o temporinho. A Isa dá uma coisa carinhosa pro Brilhante. Brilha. Mas então, alguém, por favor, faz um comentário. Tem uma... Eu só fazer uma vez, só que na parte lá do Octalizes, interpretando aquelas vezes coisinhas como áreas, era só que você poderia ter falado porque elas, tipo, dentro delas tem umas técnicas, umas subtécnicas, vamos dizer assim. Ah, sim. E que com a junção você, tipo, muitas vezes elas se interrelacionam. Então, tipo, com a junção delas você consegue fazer um projeto de gamificação muito especializado, muito diferente de outros que você já fez. Então, por exemplo, você pode conseguir pegar várias técnicas daquelas áreas e juntar elas para fazer um projeto de gamificação diferenciado. Uhum. Esse é o objetivo. Eu só não quis entrar muito assim em cada uma das áreas da Octalizes, porque senão ia ficar muito demorado e eu não queria que vocês dormissem. Eu tentei passar correndo nas coisas. Você ia falar também, Brilhante? Eu tenho uma dúvida, porque eu vejo muitos jogos que eles não conseguem manter esse equilíbrio de tédio e de frustração. Ou tem jogos que são muito difíceis e aí eu canso muito rápido, ou jogos muito chatos e aí eu canso muito rápido. E eu vejo muitos também, tipo, por exemplo, se eu criei um jogo e ele não chega ao público-alvo, então, por exemplo, beleza, eu vi esse jogo, só que só eu vi ele, então os meus amigos não estão jogando comigo. Acabou o jogo, não tem jogo praticamente. Porque você sozinho no jogo perde muito das técnicas que você citou. Então, exatamente. A influência social de um jogo conta muito. Pokémon GO, por exemplo, teve uma fase de entrada fenomenal. Porque o objetivo do jogo era justamente fazer o quê? As pessoas saírem de dentro de casa para andarem mais na rua. O jogo foi usado em hospitais, ou é usado ainda, não sei, em hospitais para incentivar que as crianças saíssem de dentro da área hospitalar e caminhassem pelos parques e tudo mais. Usado quase como uma ferramenta medicinal, né? Para motivar a pessoa a se recuperar e tomar um ar fresco. Né? E a fase de entrada foi muito bacana. Eu lembro porque quando eu era pequeno, eu jogava Pokémon, nos meus 9 anos de idade mais ou menos. E pra mim não tinha nada mais divertido do que encontrar um coleguinha da escola que tivesse um Game Boy e também jogasse. E aí, quando eu saí, quando surgiu Pokémon GO, é a primeira vez que eu fui pro parque da cidade, eu fui, acho que já tinha uns 15 dias que tinha saído do jogo. Mas eu fiquei abismado, porque eu cheguei no parque da cidade, era tipo meia-noite, no domingo, antes de voltar às aulas. Tava tendo o jogo do Brasil no estádio. E aí a galera tava saindo do estádio e se concentrando todo no parque da cidade. E era meia-noite, 1h da manhã, e tinha muita gente jogando, e um monte de gente interagindo, conversando e tudo mais. Pra mim parecia tipo assim, caraca, tipo realização de um sonho, tá ligado? Porque aquilo era tudo que eu queria quando eu era pequeno, pra poder ter mais gente pra jogar e conversar de um assunto em comum. Então é muito disso que você fala. Se você pega um jogo e tá jogando ele sozinho, ninguém sabe desse jogo, você fala e larga, né? Então, a pergunta foi como... Ah, tá. A pergunta como atingir mais pessoas no público-alvo e como manter o equilíbrio. Eu não entendi como pergunta, desculpa. Bom, no caso, aí vem muito de uma coisa que não é bem gamificação, seria o marketing.
Você prepara a gamificação para que ela alcance as pessoas, para que as pessoas interajam. Você prepara as técnicas, principalmente as de influência social, para fazer com que as pessoas troquem informações sobre o jogo e disseminem, elas mesmas disseminem o jogo. Só que aí, para que isso ocorra também, você fortalece um pouco o lado de marketing, para que mais pessoas saibam do jogo e para que essas pessoas falem do jogo, para que as outras fiquem sabendo. Agora, o dia a dia é realmente complicado. Porque para você calibrar o dia a dia é aquele lance que eu falei, você tem que na verdade, tem uma fase do processo de gamificação que é justamente calibragem. Calibragem é calibragem. Você calibra, testa. Aí recalibra, testa. Recalibra, testa. Até você conseguir chegar num nível satisfatório. Pra você ter ideia, os jogos... Desculpa, eu te cortar. Não, porque ele falou da questão da frustração, né, das pessoas, né? Eu acho que aí tem uma dúvida também. Como que fica, assim, para o cliente, para a pessoa que elaborou o jogo, saber quais são as frustrações, entendeu? Porque às vezes você não gostou de alguma coisa, mas para eles lá, entendeu? Eles não têm esse feedback. Eu não sei como funciona isso no mercado, entendeu? Bom, eu acho que um pouco desse feedback a gente vai obter, um pouco da sua resposta a gente vai obter na apresentação dele de quarta-feira, que é sobre coleta de dados a partir de uma gamificação. Então, eu acho que ele vai conseguir responder melhor esse questionamento. Agora, ainda durante o desenvolvimento do jogo, o jogo cada jogo, quando ele é lançado, ele tem um grupo de testers. E esses testers, eles tentam testar justamente isso, os níveis de dificuldade e desafios que o jogo apresenta, além de ver se a calibragem está ok. Então, assim, a nível de teste, dá para conseguir se estimar isso e tudo mais. Agora, quando o jogo está sendo executado, essa questão do feedback é realmente um mistério para mim. Mas eu acho que o Pedro falou também, por exemplo, se eu começo a jogar um jogo e com a galera e eles não se engajam tanto no jogo, tem uma parte que é tipo a entrada do jogo, né? Que é uma fase lá que a gente desenvolve. E aí, quando você faz bem essa fase, aí meio que você motiva mais o jogador a ficar no jogo, ele desenvolver mais e conhecer mais, entendeu? Então, quando você trabalha bem no começo do jogo, você engaja mais pessoas. Então, por exemplo, se você gostou do jogo, e você conhece algumas pessoas que você quer que jogue. Se você recomendar ele começar a jogar e essa fase for bem feita, ele vai também se sentir motivado a continuar. E também tem as técnicas que mexem com as motivações, lá tem várias motivações diferentes. Então se você faz uma coisa mais distribuída, você alcança um público-alvo maior. Ou então se você sabe exatamente quem você quer, você pode pegar técnicas só daquele nicho específico. Acho que isso. Não sei se responde. Sim. Pessoinhas? E aí, pessoal? Eu não preciso ficar em pé, né? É porque não ficar em pé porque tá mal rolando assim, de achar isso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não? Comentário? Algo a Comentário. acrescentar? O que é esse técnico aqui? Ah, não, isso é uma empresa júnior de engenharia mecânica. A gente fez essa apresentação para eles. Porque isso, no caso, é só a teoria. E aí depois tem um workshop e aplicação prática com a ferramenta Funify. A ferramenta Funify, inclusive, é uma ferramenta de gamificação. Quem não sabe, alunos da UNB podem utilizá-la de graça para fazer quantos projetos desejarem. E ela permite que você gamifique as coisas. Tem todas as técnicas lá, você pode aplicar as técnicas, calibrar, fazer a calibragem, os níveis, tudo. E aí você pode aplicar, por exemplo, a ferramenta no Drive. Você pode aplicar a ferramenta numa página web, você pode aplicar a ferramenta em diversos lugares. E aí, por exemplo, se você até no Word, você faz o upload de um arquivo no Drive. Você faz o upload de um arquivo. Você pode aplicar uma técnica que pontue a pessoa dentro da gamificação por fazer aquilo, sacou? É uma ferramenta bem bacaninha, quem um dia tiver a tua e quiser dar uma olhada. Você já fez gamificação, né? Já. Ah, muito bem. Quem mais aqui? Eu, você, os dois lá atrás. Mais alguém? Ah, você tá fazendo agora, né? Ah, muito bem. É uma matéria legal. Eu acho que o Funify é uma ferramenta legal também, porque o cara da Funify tá logo alinhado às claras, né? Então, qualquer coisa É se verdade. precisar falar com ele, Sim, ele é dar muito alguma receptivo. sugestão, E ele, quiser desenvolver alguma coisa, ele é super aberto. e o Assim, eu Sérgio, não tenho contato direto com ele, mas como eu sou orientada do professor Sérgio, eu vejo algumas pessoas que estão trabalhando nessa área, estão
fazendo contato com o Funfire e elas procuram ele de vez em quando, sempre que precisa, ele tá lá disponível. Ele foi com a gente dar esse workshop. A gente da orquestra, a gente dá a parte teórica e o começo da prática, Ricardo Lopes. E aí ele pegou e finalizou apresentando a ferramenta e ensinando a galera a usar a ferramenta. A ferramenta evoluiu pra caramba, desde a vez que eu mexi na ferramenta, que nós mexemos na ferramenta na disciplina, a ferramenta já mudou pra caramba, tipo, tem muitas mais funcionalidades implementadas. É bem bacana mesmo. Mais alguém? Pessoas? Hã? Não, não é livre. É, inclusive, muito caro. Mas pra gente é livre. É gratuito, né? Pra gente não é livre não, perdão, pra gente é gratuito. É livre no caso o uso. Inclusive eles fecharam um negócio com a Coca-Cola recentemente, a internet lá. Ele tava todo sério, feliz.